Olá, gente. Meu nome é Flávia Regina, eu sou fundadora da Flars e hoje nós vamos começar a primeira aula da Flars, a Unit 1. Mas antes de a gente começar, eu vou ler aqui algumas dicas para vocês, dicas da Flars. Então vamos lá. Primeira dica: procure um lugar tranquilo, perto do Wi-Fi. Use um computador preferencialmente para fazer a aula, pois a tela é maior. Caso não tenha um computador, faça aula com o celular na posição horizontal, que é essa aqui, tá bom? Para a tela ficar maior. Segunda dica: mantenha a câmera ligada durante toda a aula, mantenha o microfone desligado, só ligue quando o professor pedir. Isso em caso de aula interativa, tá? Aula gravada, não precisa. Terceira dica de estudo: estudar as palavras no Quizlet 2 dias antes da aula e fazer os exercícios no Quizlet. Por que 2 dias? Porque você começa a estudar a metade das palavras, depois a outra metade no outro dia, e aí faz os exercícios, tá bom? Para não estudar tudo de uma vez, que fica mais difícil de memorizar. O Quizlet é aquele aplicativo que a gente usa para estudar o significado das palavras e a pronúncia, com exercícios e jogos. E depois da primeira parte da aula, traduzir o texto que contém no livro. No caso das aulas gravadas, é aquele textinho que a gente faz a tradução simultânea, tá? Então vocês podem dar um print na tela, traduzir aquele texto para o português e depois você pega a sua versão em português que você traduzir e traduz para o inglês sem olhar. Depois você checa com o print que vocês deram na tela. Quando finalizar a unidade, assistir os vídeos e fazer a lição de casa. Então vamos lá, gente, para a nossa primeira aula. Nessa aula, a gente vai aprender a falar profissões e lugares. Então, vocês vão aprender a falar a profissão da pessoa e onde ela trabalha e o período do dia, tá bom? Então, a gente vai aprender, então, primeiro aqui, falar lugares em inglês. Então, como é que funciona? Eu falo inglês e você me imita, tá? Tenta aproximar o máximo da minha pronúncia, tá bom? Às vezes você vai falar assim, ah, mas eu já ouvi essa palavra de outra forma, de outro jeito. Pronúncia, gente, tem várias variações, igual no português, né? A gente fala porta, porta. Então, depende da localização, da região da onde você vai visitar. Então, vamos lá. Então, eu vou falar inglês, vocês falam depois de mim, vocês têm que me imitar, tá bom? Vamos lá, falem comigo. Places, places. Então, vamos lá. Eu vou falar e eu vou dar um tempo para você pronunciar, tá? Factory, company, office, airport, hotel, restaurant, drugstore, bookstore, hospital, police station, bakery. Uma dica de pronúncia, igual aqui na palavra office. Palavras terminadas com a letra E, né? E que vem depois de uma consoante, o E não pronuncia. Então a gente vai falar office, office. A mesma coisa aqui na farmácia e na livraria, ó. Drugstore, store, ó, para no R. Drugstore. Aqui, ó, livraria, bookstore. Então, ó, falem comigo. Office, office, drugstore, drugstore, bookstore, bookstore. Outra dica também, no começo eu vou dar bastante dica de pronúncia, tá, gente? O som do R. Nosso som do R do português é ra, ré, ri, ro, ru. No inglês é ra, ré, ri, ro, ru. Restaurant, restaurant. A gente meio que enrola a língua, ó. Restaurant, restaurant. Igual, ao invés de falar o rato roeu a roupa do rei de Roma, no inglês, o som do R ficaria o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Igual bakery, bakery, restaurant, restaurant. Então vamos lá. Mais uma vez, ao som do R aqui, ó. Factory. Lembra que vocês têm que falar depois de mim.
Factory, company, office, airport, hotel, restaurant, drugstore, bookstore, hospital, police station, bakery, ok? Agora eu vou pedir em português, vou falar assim, fábrica, e aí você vai falar em inglês, o que está escrito aqui. E aí depois eu vou dar o tempo de você falar e eu falo em seguida, para você checar a pronúncia, tá? Então vamos lá. Como é que é fábrica? Factory. Empresa. Company. Escritório. Office. Aeroporto. Airport. Hotel. Hotel. Restaurante. Restaurant. Drogaria. Drugstore. Livraria. Bookstore. Hospital. Hospital. Delegacia. Police station. E padaria. Bakery. Ó, mais uma vez, agora, né, tá faltando a última parte da palavra. Então, vamos lá. É a mesma coisa. Eu vou falar em português, aí você fala inglês, e eu falo inglês em seguida, né, dando um tempo para você falar, para você checar. Vamos lá, gente. Como é que eu falo fábrica em inglês? Factory. Empresa. Company. Escritório. Office. Aeroporto. Airport. Hotel. Hotel. Restaurant. Restaurante. Restaurant. Restaurante. Restaurant. Drogaria. Drugstore. Livraria. Bookstore. Hospital. Hospital. Delegacia. Police station. E padaria. Bakery. Vamos lá, gente, mais uma vez. Fábrica. Em inglês. Factory. Empresa e companhia. Agora em português. Você tem que lembrar totalmente em inglês. Company. Escritório. Office. Aeroporto. Airport. Hotel. Hotel. Não muda nada, né? Restaurante. Restaurant. Drogaria. Drugstore. Livraria. Bookstore. Hospital. Hospital. Delegacia. Police station. E padaria. Bakery. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai para as profissões em inglês. Falem comigo. Professions. Professions.
Então, a mesma coisa, eu vou falar em inglês, você fala depois de mim, tá? Primeira leitura é assim, eu falo inglês, você fala depois de mim, me imitando. Então, vamos lá, falem comigo. Boss, manager, dentist, doctor, ó, palavra sem o E, nurse, teacher, teller, salesperson, waiter, waitress, baker. Então vamos lá, gente, mais uma vez. Falem comigo. Boss, manager, dentist, doctor, nurse, teacher, teller, salesperson, waiter, waitress, baker. Gente, como é que eu falo chefe em inglês? Então, eu vou dar aquele tempo para você falar e eu falo para você checar. Vamos lá, chefe em inglês? Boss, gerente, manager, dentista, dentist, doutor, doctor, enfermeira, nurse, professora, teacher, caixa, teller, vendedora, salesperson, garçom, waiter, garçonete, waitress e padeiro, baker. Então vamos lá, ó, vendedora, salesperson. Vamos lá, salesperson, salesperson, salesperson. Então vamos lá, mais uma vez, vai cair agora a última sílaba. Eu vou perguntar em português, você me dá em inglês e eu checo depois falando inglês. Como é que é chefe? Boss, gerente, manager, dentista, dentist, doutor, médico, doctor, enfermeira, nurse, professora, teacher, caixa, teller, vendedora, salesperson, garçom, waiter, garçonete, waitress e padeiro, baker. Então vamos lá, agora do português para inglês. O desafio é um pouco maior. Eu vou falar em português, você me dá inglês e eu falo depois checando. Mesma coisa. Como é que é chefe? Boss, gerente, manager, dentista, dentist, doutor ou médico, doctor, enfermeira,
Nurse. Professora. Teacher. Caixa. Teller. Vendedor. Salesperson. Garçom. Waiter. Garçonete. Waitress. E padeiro? Baker. Ah, professora, mas eu já ouvi waiter. Tem também. Tem outras variações de pronúncia com a palavra waiter. Waiter, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima tela, mais profissões. Então, aqui a gente aprende balconista, piloto, secretária, encanador, bombeiro e policial. Então, lá. Eu vou falar inglês, vocês falam depois de mim. Clerk, pilot, secretary, plumber, fireman, policeman. Mais uma vez, clerk, pilot, secretary, plumber, fireman, policeman. Agora eu vou falar em português, você fala inglês para checar a pronúncia e eu falo em seguida, tá bom? Para você corrigir. Então vamos lá. Como é que é balconista? Clerk, piloto, pilot, secretária, secretary, encanador, plumber, bombeiro, fireman, policial, policeman. Gente, agora vamos lá, faltando uma parte da palavra. Mais uma vez, eu vou pedir em português, você me dá em inglês, e aí eu falo em seguida para você checar, tá bom? Balconista, clerk, piloto, pilot, secretária, secretary, encanador, plumber, bombeiro, fireman, policial, policeman. Vamos lá. Agora do português para o inglês. Gente, se você estudou Quizlet antes, isso aqui você tirar de letra esse exercício, tá bom? Então vamos lá. Como é que é balconista em inglês? Vocês lembram? Clerk. Aí eu tô falando com uma pessoa só, tô falando, vocês lembram? Piloto. Pilot. Secretária. Secretary. Encanador. Plumber. Bombeiro. Fireman. Policial. Policeman. Vamos lá, agora os períodos do dia. Periods of the day. Periods of the day. Então, a gente aprende a falar de manhã, de tarde, final de tarde. Esse período a gente não tem no português, geralmente é entardecer, né? Quando tá escurecendo, e à noite. Então, vamos lá, eu vou ler em inglês, você lê depois de mim. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Gente, tá passando muito avião hoje aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Vamos lá, mais uma vez. In the morning, in the afternoon,
In the evening, at night. Gente, esse the, antes de uma consoante, ele vai ter som de the. In the morning. In the morning. Já antes de uma vogal, vai ter som de the. In the afternoon. In the afternoon. Ó, in the morning, in the afternoon. Isso é natural para eles, tá? Você aprende, você vai ver que é natural falar assim. Então, como é que eu falo? Eu vou perguntar em português, você fala em inglês e eu checo depois. De manhã. In the morning. De tarde. In the afternoon. Final de tarde, entardecer. In the evening. E à noite? At night. Very good, very good. Agora, não tem aquela parte de cair a sílaba, gente. Como são poucas palavras, a gente já vai fazer direto do português para o inglês. Como é que eu falo de manhã? Vocês lembram? In the morning. De tarde ou à tarde? In the afternoon. Final de tarde. In the evening. De noite ou à noite? At night. Então vamos lá, vamos começar a montar nossas sentenças aqui em inglês. A gente vai aprender primeiro a falar duas pessoas, eu e você em inglês. Então aqui, ó, nesse quadrinho azul aqui. Falem comigo. I, igual quando você se machuca. I, you, you. Mais uma vez. I, I, you, you. Agora, como é que é eu em inglês? Fala inglês aí? Eu falo daqui. I, você, you. De novo, eu em inglês. I, você. You. Agora a gente aprender a falar, aqui fala que são verbos, né? No inglês você vai identificar os verbos, as palavrinhas que tem esse to antes. Verbos são ações, né? Que a gente faz, né? Então aqui a gente aprendeu o ter, o trabalhar e o dormir. Então vamos lá. Falem comigo. To have, to work, to sleep, to have, to work, to sleep. Agora eu vou falar em português, você me dá inglês, eu falo inglês depois para checar. Como é que é ter? To have. Trabalhar. To work. Dormir. To sleep. Mais uma vez, como é que é ter? To have. Trabalhar. To work. Dormir. To sleep. Uma coisa, assim, que o brasileiro tem costume, né, que é uma mania do português, é colocar uma vogal depois das consoantes. Por exemplo, lá, work, sleep. Não, gente, é work, sleep. O have, ele é terminado com E, mas lembra que quando o E vem depois de uma consoante, a gente não pronuncia o E, vai ficar have, have. Agora, a gente vai aprender a falar eu tenho, eu trabalho, eu durmo. Para falar eu tenho, eu vou falar I have. Vocês podem perceber que eu tirei esse to da frente, porque se eu falar I to have, eu vou falar em português eu ter, igual o índio, né? Sem conjugação, eu ter, eu trabalhar, eu dormir. Então, quando a gente coloca a pessoa, a gente tira o to, tá bom? Então, falem depois de mim. I have, I work, I sleep,
Então vamos lá. Eu tenho, aí vocês vão falar em inglês. Eu checo. I have. Eu trabalho. I work. Eu durmo. I sleep. Agora a gente vai usar o you, que é você. Você tem. Vamos lá. You have. Aí vocês falam. You work. You sleep. Então vamos lá. Como é que eu falo, gente, em inglês? Você tem. Você trabalha. Você dorme. Perfeito. Agora a gente vai colocar duas ações, dois verbos juntos, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho que trabalhar. I have to work. Vocês viram que aqui eu deixei o to, né? No work. Porque quando ele vem, eu uso dois verbos, duas ações, o segundo vai com to. Por quê? Pode perceber que aqui no português ele termina com R, ó. Então tá certo. Quando ele termina com R no português, que a gente chama de infinitivo, no inglês ele vai com to. Outra regra, entre dois verbos, duas ações, vai o to, tá bom? Então, vai lá, falem comigo. I have to work. I have to sleep. Mais uma vez. Esse vamos pronunciar duas vezes. I have to work. I have to sleep. Então vamos lá, gente. Como é que eu falo? Eu tenho que trabalhar. I have to work. E eu tenho que dormir. I have to sleep. Ok? Vamos fazer mais uma vez? Agora eu vou pedir em português, você fala inglês, depois eu checo. Vamos lá. Eu tenho. I have. Eu trabalho. I work. Eu durmo. I sleep. Você tem. You have. Você trabalha. You work. E você dorme. You sleep. Eu tenho que trabalhar. I have to work. E eu tenho que dormir. I have to sleep. Então vamos lá. Agora a gente aprender, né? Vamos começar a montar sentença. A gente aprendeu essa. O essa quer dizer comum ou como uma. Para a gente falar assim, por exemplo, ah, eu trabalho como professor ou como uma professora. Que no português a gente não usa esse uma e um, né? Eu trabalho como professor, eu trabalho como chefe. Então a gente vai usar esse essa. Só o as é como. A. Vamos lá, essa. A gente linka um som. Essa. Depois de mim, de novo, essa. Como é que eu falo comum ou como uma? Essa. Três vezes depois de mim. Essa. Agora você. Essa. Mais uma vez. Essa. Mais uma vez. Essa. Olha aqui o exemplo aqui embaixo. I work as a doctor. Eu trabalho como um doutor. Então a gente vai começar a montar sentenças assim, tá bom? Então eu vou falar em português, você traduz e eu falo em seguida. Como é que eu falo? Tem até um exemplo aqui, tá? Gente, a forma que pronuncia. Essa, ó. Eu trabalho como uma enfermeira. I work as a nurse. Eu trabalho como uma professora. I work as a teacher. Eu trabalho como uma caixa. I work as a teller. Eu trabalho como uma vendedora. I work as a salesperson. Eu trabalho como uma médica. I work as a doctor. Eu trabalho como um gerente. Ah, não, esse é o chefe, gente. Eu trabalho como chefe.
I work as a boss. Eu trabalho como uma gerente. I work as a manager. Eu trabalho como uma dentista. I work as a dentist. Eu trabalho como encanador. I work as a plumber. Eu trabalho como balconista. I work as a clerk. Você teve dificuldade ainda, gente? Vai lá e repete, tá? Agora a gente vai acrescentar um período do dia. Por exemplo, eu vou falar em português. Ah, eu trabalho como enfermeira à noite. E aí você vai falar: I work as a nurse at night. Tá? Então o período do dia tá aqui embaixo. Tudo bem? Então lá, ó. Eu trabalho como professora de tarde. I work as a teacher in the afternoon. Eu trabalho como caixa de manhã. I work as a teller in the morning. Eu trabalho como vendedora à tarde. I work as a salesperson in the afternoon. Eu trabalho como doutora à noite. I work as a doctor at night. Eu trabalho como chefe de manhã. I work as a boss in the morning. Eu trabalho como gerente de tarde. I work as a manager in the afternoon. Eu trabalho como dentista à noite. I work as a dentist at night. Eu trabalho como encanador de tarde. I work as a plumber in the afternoon. Eu trabalho como balconista de manhã. I work as a clerk in the morning. E é isso, gente. Vamos lá. Vamos aumentar essas sentenças. Vamos lá. Agora a gente vai falar o lugar que a gente trabalha. Para qual lugar a gente trabalha, né? E se para, quando você trabalha para o lugar, a gente vai usar esse for. For a. For a. Para um lugar, falando para uma empresa. For a. Quando a palavra começa com uma vogal e tem som de vogal, a gente vai acrescentar esse N, vai ficar foreign. A gente vai ver nos exemplos, tá? For a, foreign. For a, foreign. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Eu trabalho para uma empresa. I work for a company. I work for a company. Ok? Aí o exemplo que eu dei para vocês. Eu trabalho para um hospital. I work for a hospital. I work for a hospital. Já office começa com som de vogal e tem som de vogal. A gente vai acrescentar o N. Isso facilita até na hora da pronúncia, ó. For an office. I work for an office. I work for an office. Ó, depois de mim. I work for an office. Eu até coloquei aqui, ó. An office. An office. An airport. An airport. Né? Que airport também segue nessa regra. An office. An office. An airport. An airport. Depois de mim, an office. An office. An airport. An airport. Então vamos lá. Tá fácil aqui, gente. Tá tudo na ordem, ó.
Como é que eu falo? Eu trabalho como médica para um hospital de manhã. I work as a doctor for a hospital in the morning. Eu trabalho como gerente para uma fábrica à tarde. I work as a manager for a factory in the afternoon. Eu trabalho como caixa para um hotel à noite. I work as a teller for a hotel at night. Eu trabalho como vendedora para uma livraria de manhã. I work as a salesperson for a bookstore in the morning. Eu trabalho como padeiro para uma padaria de manhã, né? Padeiro à noite não dá. I work as a baker for a bakery in the morning. Então vamos lá, vamos continuar. Eu trabalho como piloto para um aeroporto de manhã. I work as a pilot for an airport in the morning. Eu trabalho como bombeiro para uma fábrica à tarde. I work as a fireman for a factory in the afternoon. Eu trabalho como garçonete ou como para um restaurante à noite. I work as a waitress for a restaurant at night. Eu trabalho como policial para uma delegacia de manhã. I work as a policeman for a police station in the morning. Gente, nessa atividade, vocês vão ler depois de mim e traduzir para o português. E então eu vou traduzir em seguida para vocês checarem. Então vamos lá. I work as a doctor in the morning. Vocês? Qual que é a tradução para o português? Então, eu trabalho como médico de manhã. Number two, I work as a waiter or I work as a waiter for a restaurant. Qual que é a tradução? Eu trabalho como garçom para um restaurante. Number three, I work in the morning and I sleep at night. Qual que é a tradução? Eu trabalho de manhã e eu durmo à noite. Number four, I work as a clerk for a bookstore. Qual que é a tradução? Eu trabalho como balconista para uma livraria. Number five, I work as a manager for a factory in the afternoon. Qual que é a tradução? Eu trabalho como gerente para uma fábrica à tarde. Number six, I work as a secretary for an office.
Qual que é a tradução? Eu trabalho como secretária para um escritório. Number 7. You work as a fireman for a company. Qual que é a tradução? Então, você trabalha como bombeiro para uma empresa. Number 8. You work as a pilot for an airport. Qual que é a tradução? Então, lembra do you que é você, né? Você trabalha como piloto para um aeroporto. Number 9. You have to work in the morning. Qual que é a tradução? Então, você tem que trabalhar de manhã. Number 10. E a última. You work as a dentist for a hospital. Qual que é a tradução? Então, você trabalha como dentista para um hospital. Agora, eu vou ler a frase aqui em português, vou dar um tempo para vocês traduzirem e aí eu vou soltar a resposta para a gente checar, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu falo? Eu trabalho como médico de manhã. I work as a doctor in the morning. I work, eu trabalho, as comum, doctor, doutor, in the morning, de manhã. Opa, deu um spoiler aqui. Vamos lá. Eu trabalho como garçom para um restaurante. Então, I work as a waiter for a restaurant. Então, quando é que você trabalha para o lugar? For a. Eu trabalho de manhã e eu durmo à noite. I work in the morning and I sleep at night. Né? Então, esse E é an. Number 4. Eu trabalho como balconista para uma livraria. I work as a clerk for a bookstore. Então, é sã antes de profissão, for a antes de lugar. Number 5. Eu trabalho como gerente para uma fábrica à tarde. I work as a manager for a factory in the afternoon. Então, lembrando, mais uma vez, essa antes de profissão, comum. For a, antes de lugar, para o lugar que você trabalha, né? Então, vamos lá. Number 6. Eu trabalho como secretária para um escritório. I work as a secretary for an office. Lembra que office começa com uma vogal, então a gente vai usar o an. Você, agora vamos usar o você. Você trabalha como bombeiro para uma empresa. You work as a fireman for a company. Number 8. Você trabalha como piloto para um aeroporto. You work as a pilot for an airport. Agora vamos lá. Number 9. Você tem que trabalhar de manhã. You have to sleep. I'm sorry. You have to work in the morning. Tô pensando em dormir aqui, mas você tem que dormir de manhã. Então, você tem que trabalhar de manhã. You have to work in the morning. Number 10. Você trabalha de dentista ou você trabalha como dentista
É que a gente fala às vezes de, né? Você trabalha como dentista para um hospital. Então, you work as a dentist for a hospital. Então, vamos lá, gente. Greetings. Greetings é saudações. Então, leiam depois de mim. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Hi, hello. Gente, mais uma vez. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Hi, hello. Então vamos lá. Eu vou falar aqui e você vai falar depois de mim, depois eu checo, tá? Como é que eu falo bom dia em inglês? Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Boa noite. Good evening. Boa noite. O outro boa noite. Good night. Oi. Hi. E olá. Hello. Gente, good evening, geralmente ele é usado quando você chega no comecinho da noite, né? Ou quando você chega à noite. Good evening. E o good night, geralmente é para você se despedir. Good night, ok? Então vamos lá. Como é que é bom dia? Que lembra? Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Boa noite. Good evening. Boa noite, mais tarde, ou na despedida. Good night. Oi. Hi. Olá. Hello. Very good. Então, ele falou oi para ela. Como é que eu falo oi em inglês? Hi. E olá. Hello. Como é que eu falo bom dia no café da manhã? Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Boa noite, que está se despedindo. Good evening. Ok. Gente, agora vamos para a parte do listening, exercício de listening. Então, aqui, ó, primeiro exercício. Em qual profissão eu trabalho? Então, eu vou tocar duas vezes, você vai ouvir e vai responder, tá bom? Na segunda vez que eu tocar. FLARS, Lesson 1. Exercise 1. I don't work as a waiter for a restaurant. I work as a baker for a bakery. FLARS, Lesson 1. Exercise 1. I don't work as a waiter for a restaurant. I work as a baker for a bakery. Qual lugar que ele trabalha? Se você falou bakery, está certo. Então, ele é um baker, né? Baker. Ele falou que ele não trabalha, né, de garçom para um restaurante. Ele trabalha como padeiro para uma padaria, né? Então, vamos lá. I don't work as a waiter for a restaurant. I work as a baker for a bakery. Agora, ó, o dom vocês vão aprender na próxima aula. Em qual lugar eu trabalho? Exercise 2. I work as a pilot in the afternoon. Exercise 2. I work as a pilot in the afternoon. Então, qual lugar que ele falou a profissão desse lugar. Ele não falou lugar. Ele falou pilot. E para onde que um pilot trabalha? Para um airport. Vamos agora para numerar as profissões. Numerar as profissões. Exercise 3. I work as a salesperson in the morning and as a doctor at night, and you work as a clerk in the afternoon and a plumber at night. Então, Afternoon.
Exercise 3. I work as a salesperson in the morning and as a doctor at night, and you work as a clerk in the afternoon and a plumber at night. Então, a primeira foi salesperson. Segunda, doctor. Terceira, clerk. E a última, plumber. Em qual lugar e período do dia eu trabalho? Exercise 4. I work as a policeman for a police station in the morning. Exercise 4. I work as a policeman for a police station in the morning. Então, a pessoa trabalha para as a policeman for a police station in the morning. I work as a policeman for a police station in the morning. Gente, traduza sentenças para o português. Eu vou tocar tudo, depois volto e toco tudo de novo. Parando. Exercise 5. A. I work as a teacher. B. I sleep at night. Opa. C. You work as a waitress. D. I work for an office. Exercise 5. A. I work as a teacher. Então, o que que a pessoa falou? I work as a teacher, que quer dizer eu trabalho como professora. B. I sleep at night. A pessoa falou I sleep at night, que quer dizer eu trabalho à noite. Aliás, eu durmo à noite. I sleep. O que que a pessoa falou? I sleep at night, que quer dizer eu durmo à noite. C. You work as a waitress. D. O que que falou? You work as a waitress, que quer dizer você trabalha como garçonete. I work for an office. Na D, I work for an office, que quer dizer eu trabalho para um escritório. Então, gente, agora a gente vai fazer o listening. Pegue uma folha, pegue uma caneta para vocês escreverem a resposta de vocês.